Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, é o convidado do Telejornal. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por aqui ter vindo. Jerónimo de Sousa disse hoje nas jornadas parlamentares que a redução salarial e o Estado Social do Governo da República são os principais causadores, digamos assim, das dificuldades do povo português. Quais são as alternativas do Partido Comunista Português? Bom, as alternativas que nós consideramos fundamentais é, no plano económico, nós precisamos de valorizar o nosso aparelho produtivo e a nossa produção nacional, em que se procure criar emprego e, por outro lado, também valorizar, tanto quem trabalha, designadamente, o valor dos salários. Não é pedir dinheiro emprestado, pedir sistematicamente dinheiro emprestado que o país sai da crise. É produzindo mais que conseguimos dever menos. É produzindo melhor, é confiando nas potencialidades do país que nós sairemos deste drama que estamos a viver. A taxa de exportação está a aumentar. Não é um caminho, sim, positivo para o Partido Comunista Português? Não, sim, mas eu creio que se está a subestimar uma outra componente fundamental, que é, por exemplo, o mercado interno. Porque, de facto, os níveis do desemprego hoje em Portugal demonstram que o aumento das exportações, sendo importante, não são suficientes. Por que razão aqui, por exemplo, na região autónoma, 49 madeirenses perderam o emprego em cada dia. Repare, 49 empregos por dia que se perderam desde o início. O modelo económico tem de ser alterado? Não, nós consideramos é que uma outra perspectiva de desenvolvimento, de crescimento económico. Que perspectiva? Insisto muito nesta ideia, confiar nas potencialidades nacionais. Portugal não é um país pobre. Portugal tem recursos desde o mar, da nossa agricultura, das nossas pescas, obviamente da nossa indústria. Infelizmente, o que nós temos vindo a verificar é a destruição paulatina desse mesmo aparelho produtivo, dessa produção nacional, com todas as consequências que tem, designadamente para o emprego. Ora, não se resolve por mais cortes que façam no plano social, por mais cortes no social, não se resolve a questão central. O país está a ficar mais pobre. O país está a ficar mais pobre, com mais desemprego, com mais injustiças, com mais dependência externa, e esta é uma inquietação profunda, na medida em que, apesar do discurso otimista, fantasioso, que o Governo da República sistematicamente faz, a verdade é que nós olhamos para os números, olhamos para a realidade e o que verificamos é um país a andar para trás, não aquele discurso de Sócrates que nos confronta permanentemente com a ideia que, portanto, isto está a andar, quando a verdade, portanto, basta este número impressionante, de facto. O Partido Comunista Português, desempregados. Durante as jornadas parlamentares de hoje, o Partido Comunista Português disse que vai apresentar ou vai propor na Assembleia da República um debate urgente sobre a reconstrução da Madeira. Não gostou do que viu? Eu creio que muita coisa foi feita, particularmente aqui no Funchal, e, obviamente, isso não pode ser subestimado. Mas nas deslocações que temos feito, designadamente às terras altas, nós verificamos, porque são, enfim, trabalhadores, massas populares, esperam e desesperam porque, de facto, não têm sido acompanhados com esta evolução positiva aqui particularmente aqui na Baixa do Funchal, não tem sido acompanhado com os problemas da reconstrução, particularmente, como digo, nesses... nas zonas altas aqui da Madeira. E, nesse sentido, nós consideramos que era importante, porque o Governo da República tem responsabilidades. Portanto, nós não vimos aqui pedir contas ao Governo Regional. Vamos pedir contas ao Governo da República sobre, portanto, a aplicação, sobre o seu acompanhamento e uma outra questão que também colocámos nas jornadas, que é, então, e o apoio anunciado da União Europeia. Portanto, é uma verba irrisória e, no entanto, há aqui um jogo do empurra entre o Governo da República e o Governo Regional, e a verdade é que nem um cêntimo veio da União Europeia. Jerónimo de Sousa e o PCP, claro, são críticos do Governo Central, tal como o PSD. No entanto, não estão, para já, com entendimento para uma possível moção de censura no futuro. Pois, porque há aqui uma contradição que eu considero importante sublinhar. No plano daquilo que é estratégico, daquilo que é estruturante, qual é a diferenciação que existe entre PS e PSD? Aprovaram juntamente o Orçamento do Estado. Estão os dois de acordo com o corte nos salários. Estão os dois de acordo com o congelamento das pensões e das reformas. Estão os dois de acordo com o aumento dos impostos, designadamente do IVA. Estiveram os dois de acordo nos PECs.
portanto, naquilo que estão de acordo, portanto, em relação à política da União Europeia, naquilo que é estruturante, portanto, encaixam perfeitamente. Há aqui, obviamente, uma questão de desejo de poder, de alternância, mas não de alternativa, de uma política alternativa. Aquilo que vos une na crítica ao governo de Sócrates não é suficiente para uma moção de censura? Não, porque de facto há aqui, portanto, uma separação de fundo. É que nós lutamos pela ruptura e pela mudança desta política. O PSD quer, digamos, mudar de atores. Até ao fim da legislatura, o PCP nunca estará ao lado do Partido Social Democrata para uma moção de censura? Nós, antes de qualquer apreciação, não diabolizamos qualquer questão. Não é uma questão definitiva. Mas aquilo que nós afirmamos claramente é que não somos nem prisioneiros do tempo e do modo como o PSD quer, digamos, constituir alternância, mas manter no essencial a mesma política. Isso aí é uma falsa solução. Não contem com o PCP para enganar os portugueses. Portanto, nós queremos, de facto, uma outra política diferente desta que está a ser executada pelo governo de Sócrates, mas há de reparar que, por exemplo, o líder do PSD dizia que não quer meter as mãos no pote. Isto foi uma expressão, portanto, uma boa expressão transmontana. Portanto, eu creio que tem alguma razão. Ele não quer, portanto, pôr as mãos no pote, quer, portanto, comer, portanto, à mesa, portanto, já com a comida feita, com esta política que o governo do PS está, infelizmente, a executar. O Partido Comunista Português teve uma grande desilusão, com certeza, com os resultados das eleições presidenciais, não só no país, mas particularmente na Madeira. Francisco Lopes teve 1,98%, quando José Manuel Coelho, antigo militante do Partido Comunista, teve 39%. A que se deve? Bom, em primeiro lugar, nós não ficamos tristes nem desanimados com o resultado. Com este resultado, mas ficaram surpreendidos. Nós conseguimos, há de reparar, tanto sondagens que nos davam a nível nacional 3,3% uma semana antes. Mas falando da Madeira em particular, portanto, é evidente que existiu aqui. Ou seja, a mensagem do Partido Comunista, concreto, a mensagem do Partido Comunista Português ao longo dos anos foi destruída ou foi ultrapassada no mês por José Manuel Coelho. Saberá melhor do que eu, portanto, que por razões até culturais, por razões, portanto, enfim, de um histórico que existe, um discurso oriundo aqui da região, de alguém oriundo da região, a par de um grande descontentamento, a par, portanto, enfim, de demagogia, portanto, é evidente que resultou. Eu posso dizer-lhe que em relação ao resultado que o nosso candidato aqui alcançou, em resultado, e quanto ao resultado da CDU, nós temos uma profunda confiança que vamos recuperar. Tenho uma confiança profunda. Foi aquilo que sentimos para terá sido um episódio, é isso? Eu não faço juízos de valor apressados, enfim, muita coisa com certeza vai mudar, tanto mesmo em relação... Acredita que o PC vai voltar à mesma porcentagem, é isso? Não, o que acredito é que o PCP portanto, o PCP, a CDU, vai crescer, vai aumentar designadamente nestas próximas eleições. Muito obrigado, João. Como força que o povo madeirense precisa. Muito obrigado. Deste PCP. Muito obrigado.